Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia, da comunidade Lux Divina, aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa vida, ao Senhor que dá a alegria à nossa vida. Neste dia de quinta-feira da quarta semana do tempo quaresmal. Oremos. Vós sois o pão vivo descido do céu para dar vida ao mundo. Ó Jesus, que neste admirável sacramento nos deixaste memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar talmosos mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caro irmão, cara irmã, na circunstância concreta do seu dia, vamos proclamar o Evangelho deste dia, extraído de São João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. Naquele tempo disse Jesus: se eu desse testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não seria considerado verdadeiro. Ora, outro é o que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Pois mandaste emissários a João e ele deu testemunho da verdade. Não é de um homem que eu recebo testemunho, mas digo-vos isto para que vos salveis. João era uma lâmpada que ardia e brilhava, e vós por um momento quisestes regozijar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, pois as obras que o Pai me deu para consumar, essas mesmas obras que faço atestam a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou deu ele mesmo testemunho de mim. Nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua face. E a sua palavra não habita em vós, porque não acreditais no que ele enviou. Esquadrinhais as Escrituras, julgando ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim, e não quereis vir a mim para terdes a vida. Não é dos homens que recebo a glória, mas conheço-vos, e sei que o amor de Deus não existe em vós. Vim em nome de meu Pai, e não me recebeis, mas se vier outro, em seu próprio nome, recebê-lo-eis. Como podeis acreditar, vós que tirais a glória uns dos outros e não buscais a glória que vem de Deus? Não penseis que eu vou acusar-vos ao Pai. Outro vos acusará, Moisés, em quem depositastes a vossa esperança. Se acreditasses em Moisés, acreditarias em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos e terminamos hoje o capítulo 5 do Evangelho de São João. Este capítulo onde vamos, este Evangelho onde vamos descortinando e vamos acompanhando Jesus nesta caminhada até a Páscoa. E hoje a palavra-chave, pelo menos duas palavras na minha perspectiva, são palavras-chave. A primeira palavra é a palavra testemunho e a segunda palavra é acreditar. Testemunhar e acreditar. Jesus fala do testemunho. Ele não recebe testemunho dos homens. Ele não precisa de testemunho de João Batista. Quem testemunha sobre a pessoa de Jesus é o Pai. Portanto, Jesus nos quer hoje colocar aqui, mais uma vez na senda desta relação trinitária, ou desta relação entre o Pai e o Filho. E Jesus revela-se literalmente como Deus. Lembram-se que foi um dos motivos da condenação de Jesus é dele ter feito igual a Deus. Portanto, Jesus diz de maneira clara, ele é o único que ouviu. Porque ele diz,
vós não ouvistes a voz de Deus, nem viste a sua face. Se vós não viste, Jesus diz, Jesus viu. E ele viu a face de Deus, ele ouviu. E, portanto, caro irmão e cara irmã, no mundo em que vivemos, na realidade em que vivemos, Jesus hoje chama-nos a testemunhar a sua palavra, a sermos testemunhas de Jesus, a testemunharmos o Evangelho. E manja, e peço aqui a sua atenção, quando falamos de testemunhar Jesus, não podemos testemunhar o Senhor se primeiramente não procurarmos viver esta experiência de encontro com Jesus. Ou seja, no mundo em que vivemos, e falo sobretudo aqui no mundo ocidental, onde a fé perdeu onde o Evangelho perdeu o sabor do sal. Lembrem sempre a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus. Jesus diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E diz, se o sal vier a perder o sabor, para que é que serve? Diz, não serve para mais nada, senão para ser deitado fora e pisoteado. Portanto, é uma analogia, uma parábola que Jesus conta para descrever aquilo que é a missão do cristão. O cristão deve dar sabor a este mundo. O cristão deve incendiar este mundo com o amor de Jesus. E este amor de Jesus tem uma força peculiar. Este amor de Cristo Jesus tem uma força especial, porque ela transforma a nossa vida. Só que nós hoje vivemos num contexto, falo sobretudo do contexto ocidental, onde parece que queremos uma fé à nossa medida. Queremos uma fé que responda às nossas expectativas. Não, esta não é a fé da Igreja. A fé da Igreja é aquela que molda o nosso coração. É a fé em que nós nos deixamos moldar por ela. Ou seja, eu entro como barro nas mãos do oleiro, e o oleiro vai transformando aquilo que em mim é bruto, é incipiente, ou seja, o testemunho que somos chamados a viver é de entrarmos nesta intimidade com o Senhor e aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Então, ao aceitarmos o Senhor, perceberemos que Jesus, ao testemunhar o Pai, não fez a sua vontade, não fez a vontade própria. Foi fiel ao Pai em tudo. Em tudo. Em momento algum, Jesus realizou a sua própria vontade, porque ele sabia para que tinha vindo ao mundo. Ele veio anunciar a palavra que recebeu do Pai. Ele veio anunciar o amor de Deus. E, portanto, permaneceu fiel até ao extremo, até o telos, a transbordar. Portanto, testemunhar. E pensar que esse testemunho que nós damos de Cristo, que nós queremos dar de Jesus, será muitas vezes contraditório, ou seja, é um testemunho que contradiz a lógica deste mundo. É um testemunho que contradiz a maneira como este mundo quer viver. É um testemunho que contradiz as nossas vidas. É um testemunho que vai contra aquela maneira que nós queremos e, portanto, que está plenamente em desacordo com a palavra do Senhor. Por isso, caro irmão e cara irmã, nós pedimos, então, ao Senhor que nos dê a graça de sermos testemunha da sua palavra. Segunda palavra, acreditar. Sabemos, e tenho repetido isto durante esta semana, o verbo acreditar é fundamental no Evangelho de São João. Estamos diante da vida a partir de duas posturas. Ou acreditamos ou não acreditamos. Não andamos na corda bamba. E, portanto, se acreditamos, então participamos dos mistérios do Senhor. Participamos da Santa Eucaristia. Procuraremos viver a mensagem do Senhor, procuraremos amar o Senhor, procuraremos seguir o Senhor em espírito e verdade. Portanto, e isso será razão para alcançarmos a nossa salvação. E aqui, caro irmão, cara irmã, é fundamental nós percebermos o que o Senhor espera de nós. Muitos ainda, e nós, quando digo muito, estamos todos nós nesta barca, onde precisamos ser purificados, santificados, iluminados pelo Senhor. Mas não nos esqueçamos, o nosso testemunho será forte na medida em que o sal que recebemos, este sal que é o Evangelho, esta luz que é o Evangelho, continuará a arder no nosso coração e deixarmos e alimentarmos o azeite que dá vida a esta lamparina e colocarmos o sal, com licença, que dá sabor
a nossa existência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.